Quando você ora, você é uma pessoa ousada? Se Deus mandar você falar, você vai falar querendo ou não. Olá, bom dia! Tudo bem com você? Graças a Deus eu estou bem. Sábado hoje, dia de estar em casa, dia de curtir um pouco a família, dia de dormir até mais tarde um pouquinho, de aproveitar aquele momento, tomar um café em paz, gostoso, estar ao lado daqueles que a gente ama, né? Os meninos já acordaram, o Marcos e o Pedro. Eu estava aqui fazendo a minha leitura da Bíblia. Eu tenho por hábito todo ano ler a Bíblia. E o ano passado, 2023, eu tirei um período e falei assim, esse ano eu não vou ler. Mas quando nós chegamos em outubro, eu comecei a ler a minha Bíblia. E aí eu fui lendo e eu li ela totalmente ao contrário do que eu já havia lido. Eu comecei lendo a partir de Atos, li de Atos até chegar em Apocalipse, depois voltei, li os evangelhos e aí por último comecei lendo lá em Jó e agora eu já estou lendo o livro de Esdras. E o livro de Esdras tem algo muito bonito que fala comigo, tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias. Eu quero encerrar lendo o livro de Esté. Não foi nada proposital em relação à novela que aconteceu agora recentemente na Rede Record de televisão, né? Contando a história de Esté, mas é algo que eu já havia colocado no meu coração desde quando eu comecei a ler a minha Bíblia o ano passado. Então, querendo Deus, eu acredito que até o final do mês nós estamos em agosto, até o final desse mês, ou talvez até um pouquinho antes, eu deva ter terminado de fazer a minha leitura da Bíblia. E nesse livro que eu estou lendo, o livro de Esdras, eu acabei de lê-lo agora completo, são apenas 10 capítulos, é um livro pequeno, é um livro curto, mas é um livro muito importante que conta a história da reconstrução do Templo de Jerusalém, dos muros do templo e fala também da partida daquele povo que ainda estava exilado e precisava voltar para sua terra. E aqui entra o ponto que eu gostaria de conversar com você. Quando você ora, você é uma pessoa ousada? Eu tenho por hábito sempre orar e pedir coisas para Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela minha vida e quero pedir ao Senhor que me abençoe nisso que eu estou fazendo. E eu meto a cara e vou lá e faço. E às vezes eu também tenho essa mania, e eu até falei um dia para minha esposa e falei para um amigo nosso chamado Seu Tião, vocês já ouviram muito eu comentar aqui sobre ele. Seu Tião é sogro do pastor Ailton, que foi pastor da minha igreja, a Igreja Batista, Comunidade Batista no Pimentas, aqui no Marcos Freire, onde nós congregamos já há quase 10 anos. E o pastor Ailton esteve aqui durante muito tempo e nós fizemos uma amizade muito boa e muito estreita com o Seu Tião, o sogro dele. Então nós sempre estamos lá conversando, batendo papo, falando de Deus, levantando de madrugada para orar. Foi com ele que eu aprendi a levantar de madrugada para orar. É gostoso, meus irmãos, se você nunca teve essa experiência de levantar de madrugada, acordar sozinho, sem o despertador, sem nada, de repente você está dormindo e você acorda, aí você se levanta, vai para o seu lugar. Eu tenho aqui esse lugar que vocês estão vendo, é na minha cozinha. Aqui eu estou com a minha Bíblia regular e aqui eu estou com a outra Bíblia que eu estou lendo. Falei para vocês, eu estou lendo a Bíblia na versão A Mensagem. Essa Bíblia não é minha, ela é do meu filho, o Mateus, e eu estou lendo ela esse ano. E ela tem uma leitura muito boa, muito dinâmica. Como eu estava falando para vocês, foi com o Seu Tião que eu aprendi a levantar de madrugada para orar. E eu falava, da ousadia e da oração. Eu falei para ele e também falei para Anice que nunca mais eu diria algo para alguém assim, vai lá e faz isso que Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. E ele falou para mim a seguinte coisa: se Deus mandar você falar,
você vai falar querendo ou não. Então, meus irmãos, como eu falava para você, você é uma pessoa ousada quando você ora? Você, quando tem um pedido para Deus e é algo assim, você chega para Ele e fala assim: Senhor, eu preciso disso, por isso e por isso e por isso. E eu quero. É o Marcos até falando, é o Marcos quando quer alguma coisa, ele diz: eu quero isso. Eu falei: Marcos, mas não é agora. Ele fala: eu quero. E às vezes a gente tem que dizer não. Deus também pode muitas vezes dizer não para nós. Quantas vezes nós oramos e pedimos algo e nós sentimos no nosso coração que Deus está ouvindo a nossa oração, mas nós não recebemos. E aí, algumas vezes até a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado, a gente fica triste, a gente fica chateado. Mas eu trouxe vocês aqui, até aqui, falando sobre esse assunto de oração e de ousadia, para contar o fato de que Esdras estava voltando para Jerusalém, levando alguns utensílios muito valiosos. E quando ele esteve diante do rei, que o rei deu para ele toda a caravana de judeus que estariam voltando do exílio para Jerusalém, para ajudar na reconstrução do templo, para ajudar na reconstrução da cidade, do país, o que acontece? Ele diz aqui: eu fiquei com vergonha de pedir uma guarda para o rei e disse: a boa e poderosa mão do Senhor estará sobre nós e nos levará em segurança. Então, antes deles saírem para Jerusalém, parados ali no lugar onde era o ponto de encontro, onde estavam todos, ele decretou um jejum. E ele disse assim: vamos orar e jejuar e pedir a proteção do nosso Deus. Olha só o que ele diz: o nosso Deus protege todos os que o buscam, mas se desvia daqueles que o abandonam. Esdras estava levando muito ouro, prata, objetos valiosos e levava algo ainda mais valioso do que tudo isso: a carta com o decreto do rei, aonde dizia, nesse decreto e nessa carta, que eles tinham autorização para usar aquilo que fosse preciso, e o que passasse daquilo que eles estavam levando seria coberto pela tesouraria do rei. Então eles tinham, além do ouro e de tudo que eles estavam levando, essa carta, esse decreto do próprio rei. Isso, meus amados irmãos, eu entendo e eu vejo como um momento de ousadia e de fé durante a oração. Às vezes nós estamos passando por dificuldade, às vezes nós conhecemos alguém que passa por dificuldade e ele chega até nós com aquele seu lamento, com aquela sua tristeza, com aquele sofrimento, e você diz assim: eu vou orar por você e Deus vai abençoar, Deus vai ouvir a tua causa. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, já aconteceu comigo algumas vezes, e graças ao Senhor Deus tem honrado, não a minha palavra, porque eu, como eu sempre digo, eu não sou nada, eu sou apenas um servo, filho daquele que me criou e tem me colocado aqui para abençoar vidas através desse bate-papo, através dessa palavra que nós trazemos aqui praticamente todos os dias. Então hoje eu gostaria de despertar você mais uma vez para estar orando, para buscar a presença de Deus, para apresentar diante de Deus a sua súplica, o seu medo, mas faça isso com ousadia, com fé e com coragem. Não tenha medo de falar para Deus aquilo que você quer, mas saiba de uma coisa: Deus não tem a obrigação de atender o seu pedido. Quando Ele faz por amor. Eu digo que quando alguém faz algo por obrigação, é um peso, é algo que não traz nada bom. Por isso, quando pedires alguma coisa, diga assim: Senhor, se for a tua vontade, cumpra-se em mim o teu querer. Lembra-se dessa fala? Esta é a fala da mãe de Jesus,
quando recebe do anjo o anúncio que será mãe do Salvador. Muitas vezes, amados amigos e irmãos em Cristo, nós nos deparamos com situações que são muito difíceis, situações de saúde. Nós oramos, clamamos e buscamos, mas às vezes Deus tem outro plano. Seja ousado na sua oração, seja ousado na sua fé, mas seja temente e obediente ao Senhor. É Ele quem sonda e conhece o nosso coração. Se você já leu o livro de Esdras ou se ainda não leu, separe um tempinho para conhecer essa história linda. Esdras era um sacerdote e ele era da linhagem de Arão. Ele foi escolhido entre muitos. Ele era um estudioso e ele se dedicou, além de estudar, de ensinar a palavra de Deus, os mandamentos do Eterno para as pessoas que queriam entender e compreender. Então aconteceu muita coisa que você vai ficar sabendo se você fizer a leitura do livro de Esdras. Assim, meus amados irmãos, a nossa devocional se torna uma devocional mais tranquila e em paz. Quando você lê, você conhece a história, você fica por dentro, você chega diante de Deus para orar e dizer assim: ô Senhor, como eu queria que o Senhor fizesse comigo como fez com Esdras, dando sabedoria, dando empatia, dando autoridade, dando algo que só o Senhor pode fazer. Amém? Irmãos, me perdoe pelo longo vídeo de hoje, mas às vezes a gente precisa conversar de perto, trazendo para vocês aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que o Senhor abençoe o teu dia, te dê um dia de paz, de alegria, de esperança, com muita fé. E que haja muita alegria nesse dia de hoje, que você possa se divertir com a sua família. Amanhã, domingo, é Dia dos Pais, que você possa estar em paz, ao lado daquele que você ama. Se você não tem mais o seu pai, abraça o seu filho, abraça a sua esposa, abraça aquele que está do seu lado e diga para ele assim com muita alegria: eu amo você. E amor é algo que a gente não espera nada em troca, porque o amor, como diz o apóstolo Paulo, ele é benigno, ele é paciente, ele não se desespera. Deus abençoe o teu dia, a tua casa e a tua família. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia na presença do Altíssimo. Deus abençoe. Até amanhã, querendo Deus, e paz de graça!